Boa noite, senhores, avante roladores. Estamos aqui reunidos para mais um. Qual é o nome do programa mesmo, Lucas? Sei lá, eu tô adotando conversa de quinta, mas não é um nome oficial. Tá bom. Não era Nessa conclave. noite, Não era Conclave até Gerson dar um rage quit, ficar babando e falar: o nome é horrível, nunca mais participarei. é porque aí o cara é culpa dele. Não, é conclave. Pô. Então vamos fazer tábua de quinta. Pode Que a gente ser, não faz pode ser. a tábua redonda, não, a gente faz a tábua de quinta. É, com A queijo gente pode fazer cordel, já que a maioria é do Nordeste. Aí a gente Pode faz em ser. formato de cordel a partir de agora. Eu lembro da novela Cordel Encantado, era boa demais, velho. Não, eu não assisti. O melhor é o sotaque que eles colocavam lá. É, Tá, sotaque delícia. da Globo é. E como a gente tem a Globo já como premissa para esse episódio de hoje, vamos usar ela de exemplo sobre como não criar os nossos assuntos de hoje, que seriam, Lucas. Eu vou tentar debater aqui. Não me parei que nem vacilota, que leu um livro enquanto tava viajando. Mas Cara, o que é isso? Isso aqui é um besteira, livro, besteira né? qualquer um fala. Enfim. Depois a gente fala do tópico, então vamos para as apresentações. Segunda para as pessoas mais bonitas desse grupo, Evaldo. Eu discordo aí dessa colocação. Vou ter Tá que bom, a partir de revisar, agora tá a terceira. revisar com os jurados. E aí, pessoal, como meu nobre confrade falou aí, meu nome é Evaldo, já joguei algumas campanhas com o pessoal do RPG de Quinta. Estou um pouquinho afastado, mas estou aí de volta, entrando em ação, com um personagem muito mal, porque de bom já basta Donald Trump, que o mundo não merece aquele homem. Verdade. Praise the God Emperor of Mankind. Então vamos agora para a pessoa mais bonita desse grupo. Se não fosse Donald Trump, a gente não estaria tendo uma campanha atual para invadir a área 51. Cara, eu quero ver muito. Eles vão levar drones, não vão? Pra filmar? Eu não sei. Eu só sei que teve realmente um briefing do exército para explicar o que é um Naruto Run. Imagina lá um carinha do soldado. Corre assim! Realmente teve. Então, Eu imagino um soldado, sei lá, O soldado marechal não tá preparado pra isso. de Ele não 60 tá preparado anos, pra ele isso. explicando assim, ó, com o slide. Isso aqui é o Naruto Run. O braço tem que ficar assim, porque é por conta da aerodinâmica e a resistência. você corre mais rápido que as balas. O soldado, ele não tá preparado pra esse tipo de coisa. Vai chegar um cara pra se defender, tipo, a defesa pessoal é se uma faca vier assim, se uma faca vier assim, não sei o que lá. Aí chega um cara correndo inclinado com a faca nas costas, dando uma cabeçada. O soldado não tá preparado pra esse tipo de coisa. Enfim, fato. Hudson, a pessoa mais bonita do grupo, se apresente. Não precisa tanto assim, né? Eu tento ficar feio, só que eu não consigo. Pronto, o Vacilo já me apresentou, sou Hudson, prazer. Eu irei ser o contraponto racional da noite de hoje. Contra quem? Racional? Exatamente. Pelo bom. visto. Beleza. A que ponto nós chegamos? Então, Vacilou. Lucas, já que tá com uma copia do Detona Ralph, vai. Beleza. Acho que o primeiro ponto aqui a gente falar, discutir, debater, ao que Eu volta e vou meia a gente apresentar. vive conversando sobre como a gente faz, como a gente não faz, como a gente deixa de fazer por preguiça. Como criar, como introduzir antagonistas. Antagonistas ou até mesmo aliados na campanha. Não necessariamente vilões, mas principalmente aquele cara que tá ali, que pode divergir ou não dos personagens, mas tem seu objetivo próprio. Alguém quer iniciar? Primeira Primeiramente, acho coisa. bom. Fala. Obrigado. Primeira coisa, não siga o método anime, que é ele é mais bonito do que eu, ele qualquer coisa mais bonita. Então eu não gosto dele. Puta que pariu, que coisa chata. Tô cansado de ver relato no YouTube. Tem vários canais que contam histórias de terror de RPG pelos motivos mais estúpidos possíveis, todos baseados em anime. Pessoal, parem de ver anime para criar inimigos e aliados. Na boa, tem os piores motivos para ter um inimigo, e todos eles estão em animes.
Se você quer buscar algum conteúdo de qualidade em anime, seja hentais. Aí, Exato! Deixa de tangenciar aí, vai Vaciloto, puxa aí, tava iniciando. Não, mas é sério. Se tu pega qualquer anime, seja ele mais um slice of life, ou até mesmo um anime mais shonen, pode ver, os antagonismos que existem são tipo umas rivalidades infantis e simplistas que acabam sendo sempre as mesmas. Ah, ele é meu rival desde minha infância. Por quê? Porque ele tirou um A mais enquanto tu tirou um A? Porque ele jogou uma kunai e acertou o ponto 10 em vez do ponto 9? Isso aí é meio fraco. Dá um pouco mais de razão. Tu tá criando um antagonista pra ter algum sentido na história ou pra ser mais um peão pra trama? Tu tá querendo botar uma peça-chave ou apenas só mais um que no final da campanha ninguém vai lembrar, tipo, joga uma flecha nele, vai que morra. na verdade, você tá generalizando um pouco. Porque anime é tudo igual. Não, porque tipo, a gente tem, como eu vou citar aqui, a chave que vai lutar pra fuder. Como eu sempre uso qualquer argumento pra anime, eu sempre uso isso. Fullmetal Alchemist. Metal é um outro 500. Certo? Tá entendendo? Você pega aí um anime que conseguiu muito bem desenvolver, muito bem personagens, e colocar uma trama com bons antagonistas que não tem. Meu não. Sim. Só que aí vem uma grande diferença. Fullmetal Alchemist não tem nenhum personagem que cai nessa definição. É tipo um antagonista surgindo ao longo da história, mas eles não necessariamente. Vamos ver, o Scar, ele realmente tem uma história. Ele tem uma história. Ele não se torna inimigo do Edward. Ele é um inimigo da nação. Os homúnculos não são inimigos do Edward. Eles são meio que inimigos da nação. Eles não são antagonistas do. Travei? Não Eles são são aliados antagonistas da do nação, personagem os principal. homúnculos no caso. Pelo menos Mas depois aí, você então, descobre. porém, o seu ponto com relação a deixar de assistir animes é que eles não constroem personagens e bons antagonistas. Outro anime muito bom, o Ghost in Shell. Ghost in the Shell. Tá na minha lista. Muito É muito bom. bom, muito bom. Eu fiquei surpreso com aquela porra daquela animação. Daquela animação, foda-se, é animação. Não é Muito bom. uma coisa, não é. É uma animação, independente se é japonês ou não. Muito boa. Muito boa mesmo. E eles conseguiram fazer um puto antagonista. Foda. Minha Eu campanha acho que de Interface Zero, o vilão, foi baseada em um dos personagens de Ghost in the Shell. Sim, tudo bem, eu não tô falando pra todos, mas. Não, tô vários. O problema é que toda vez que a gente se junta, a gente tangencia pra porra. A gente já tá É. discutindo sobre vilões, aliados e coisas em anime. Sim, Tipo, é mais uma ideia, tipo, pessoal, não peguem aquele vilãozinho gostoso do anime, aquele que usa uma roupinha, uma calça jeans preta e coloca numa campanha de D&D. Essa é a ideia. Não é pegar, tipo, motivos idiotas pra se criar um antagonista. Não, primeiramente, É a essência do vamos por antagonista. partes, vamos organizar aqui. O nosso tópico principal desse. Tá, vá resolver aí. Desculpa, não, é que eu tinha batido aqui, tava discutindo desconectado. Pronto. O nosso tópico principal desse de hoje é antagonistas e como criar eles. Não é? Basicamente. Pronto. Isso. Vamos definir primeiramente o que são antagonistas. O que cada um aqui subentende como antagonista, ou a definição geral de antagonista. Deixa eu pegar a definição O de antagonismo em antagonista aqui. si é base de termos. O anti é uma negação, certo? Uma coisa que vai contra. E o antagonista é com relação ao protagonismo, não sei qual é o termo antagonista. Definição de antagonista. Pronto. Que ou o que age em sentido oposto, opositor. Que ou aquele que é contra alguém ou contra alguma coisa, adversário. Puxando, tirando um pouco do sentido estrito mesmo, do termo antagonista, quando a gente vai puxar, pelo menos eu, quando eu vou puxar para a questão narrativa mesmo, eu trato sempre o antagonista como alguém que tem um interesse contrário à party, à trama principal. Todavia, não necessariamente ele se coloca como um empecilho, como o vilão, como o inimigo. Ele é um cara que quer buscar algo no decorrer da mesa que invariavelmente vai cruzar o caminho da party. A party pode vê-lo como um possível aliado
ou como inimigo, dependendo de como ele está agindo. Geralmente quando eu crio um antagonista importante, ele vai ter sempre. Vão ter sempre triggers que eu sempre deixo pra ele. Quando, sei lá, a galera fez isso aqui, ele vai fazer isso aqui. A galera não fez isso, então significa que ele fez isso. Acho que pra mim, pelo menos, a definição rasa de antagonista é essa. Certo. Isso é uma definição importante, certo? Você coloca ele como contrário às ações da sua party. Isso é bem interessante. Ou até uma futura aliança, bem legal. Mas o que eu subentendo como antagonista seria, na verdade, aquele cara que diante do mundo a qual eu coloquei, ele tem suas próprias decisões e convicções, independente das leis e das morais que tá naquele mundo. E ele sempre é um cara que tenta levar, não que seja ao favor dele, o melhor para ele, mas algo que para a composição moral e ética que ele formou com o decorrer do tempo, se adapte melhor ao que ele visa como um futuro próximo, digamos assim. Não que ele possa ser só para ele, mas que possa ser também como um futuro melhor para todo mundo, a qual ele pensa que vai ser, ou realmente pode ser. Como já diria Evaldo, presidente Trump. Imperador da Humanidade. Antagonista oficial da América. Imperador da Humanidade. Já puxou a roca eterna aí. Já puxou o Imperador da Humanidade aí, Evaldo, fala So aí. we have to talk about this. Some billions and billions and billions of comments about my politics. Cara, É. o jeito que eu penso, o modo como eu penso sobre isso, ele é um pouco do que todos vocês acabaram de falar. Geralmente, eu não crio personagens para serem antagonistas. Também não gosto do termo vilão, embora realmente as campanhas elas acabam precisando de um personagem que bata muito de frente com os objetivos. Normalmente, o que eu faço é criar uma série de acontecimentos e criar uma série de personagens que têm objetivos distintos, que tratam seus objetivos de uma forma diferente e que vão responder aos acontecimentos de forma diferente. Então, muitas vezes, os personagens dos jogadores eles vão acabar tendo como antagonista um personagem que ele não foi criado para isso. Ele só vai levar as coisas de uma forma diferente. Então, você pode ter como um antagonista simplesmente um juiz, que ele é muito leal e neutro quanto aos acontecimentos, assim como você pode ter um patife, um bandido, algo do tipo. Eu gosto de tentar fugir um pouco disso, assim como muitas vezes personagens que se apresentam como aliados, que estão sempre apoiando os personagens, eles vão acabar se tornando antagonistas, porque vai chegar uma hora que os interesses não vão bater, não vão se encaixar. Eu acho que é um pouco o que cada um de vocês disse. O modo como eu acabo criando. Eu tento não limitar. Não, esse aqui vai ser um antagonista desse arco, daquele arco. Não. Eu prefiro deixar as opções um pouquinho mais em aberto, até para ficar um pouco mais divertido. Porque muitas vezes você cria um caminho para os jogadores, eles não seguem, acaba gerando um pouco de frustração, você perde um pouco de tempo para readaptar. Deixar um pouquinho mais livre. Isso para ir me divertindo. É um ponto legal isso aí, essa questão. Só que no meu estilo de criação, eu não coloco isso como um encaixe. Porque eu tento priorizar, construir algum personagem em si, certo? Para ser um antagonista. Ou se com o decorrer das ações dos personagens, se aquelas ações criaram um ser que foi antagonista. Por exemplo, para salvar uma cidade, o pessoal teve que queimar uma casa que fazia com que insetos que viriam até essa cidade fossem afastados. Só que os personagens foram descuidados, queimaram essa casa e acabaram matando o pai de uma criança. Isso, por consequência, cria um cara que vai ser contra as ações daquela galera. Só por causa da merda que aconteceu no passado, independente de qualquer outra coisa que eles fizeram. Aí tipo,
eu acho importante deixar um personagem ou mais criados, que é pro pessoal ter a ideia, basicamente geral, do que eles estão lutando contra ou do que eles acham que pode ser a luta total deles. Mas também é importante deixar aberto a novas possibilidades, porque pode chegar um ponto de que as pessoas derrotem o antagonista realmente, que porventura, de alguma forma a galera pode ter conseguido derrotar ele, e você tem que dar um jeito de colocar um novo objetivo, colocar uma nova meta, certo? Sempre fazer as suas coisas, saia de casa, saia do seu sofá, estabeleça metas na sua vida, vá buscar o seu meta. Hudson é coach empresarial agora. Tudo depende de você, da sua Tudo atitude, depende como você encara a vida. Um negócio que eu achei interessante, um exemplo que eu tenho muito na minha questão de antagonistas que surgem, é da Classe Zero que a gente jogou. A personagem de Hudson, a Katrina. A Katrina chegou num ponto que ela, véi, eu não tenho mais por que me aliar a essa galera aqui. Eu tenho, meu objetivo é esse, e pau no cu de todo mundo, e seguiu. Tanto é que posteriormente a personagem de Hudson volta como NPC e, pelo menos ao meu ver, ela continuou seguindo a mesma trilha, a mesma ideia, que Isso. acabou se contrariando com a party. Eu como criador, mesmo tendo em vista o que ela se tornou, eu não discordo do que ela fazia. No Urban Shadows. O sistema próprio já vem com essa característica. Os personagens são feitos para ter uma vida útil baseada na corrupção que o sobrenatural causa, e quando chega em certo marco de corrupção, o personagem sai do grupo da mesa, como se fosse uma aposentadoria, e pode vir a voltar como um antagonista. Que acaba meio que pode vir ou não. Depende do mestre da mesa. Acaba meio acontecendo uma Katrina 2.0 já por default no sistema. Tem Vai acontecer com toda certeza com a Madame, né, Lucas? Vixe, a Madame Sora é muito boa personagem. Mas é um negócio que eu acho muito legal, velho, nos sistemas do Apocalypse Engine, que é Dungeon World, que é o próprio. Porra, lá você acabou de falar o nome. O próprio Shadows. Urban Shadows, que volta e meia a gente discute sobre, porque foi um negócio que eu achei muito massa. Que ele traz um bocado de mecanismozinho narrativo, facinho de implementar. Pra você implementar fácil. Tem como criar através dele tanto antagonistas de diversas maneiras, de maneira narrativa. Até na criação de ficha, eu não tô lembrado muito bem, mas tem aquelas frasezinhas que você vai preenchendo, aquilo ali já dá o plot todinho pelo menos da sessão 1. São as perguntas, são meio, tipo, quando tá criando a sessão tem meio que uma entrevista, tipo, do personagem, o que ele pensa sobre tal assunto. E na sessão 0, ou no início de cada sessão, pergunta pros jogadores, na mesa, quem é a pessoa que tu menos confia? Essa pessoa, e aí a pessoa rola o dado, isso, vê qual facção que sai e fala, nessa facção tá acontecendo mais ou menos isso, e aí vê se isso vai influenciar ou não a forma como o mundo interage em relação ao personagem. Acaba gerando já meio que, é muito fácil gerar um one shot assim. Um negócio que eu queria voltar a falar, que o Hudson falou um pouco, introduziu, que ele geralmente cria já, mais ou menos de início, pelo menos alguns, ou algum antagonista pra galera ter um contraponto, pelo menos a princípio e posteriormente, depois da lição dele de coach empresarial, que os contatos dele vão estar tudo abaixo. Facebook, Mas- Twitter, galera, viu? Poste lá. Todo dia, Hudson do informação. Mas e tu, Eval, tu cria eles antes, tu deixa pra pegar depois? Como é o teu processo? Tu vai do background da galera? Às vezes depende muito do background. Eu acho que seria até um ponto pra gente discutir em um outro vídeo sobre vantagens e desvantagens de backgrounds de personagens, mas no geral eu crio, tá ligado? No geral eu crio os personagens que eu acho interessantes e eu coloco pontos positivos no caráter deles e pontos negativos. Então o modo como os personagens dos jogadores vão se relacionar com eles é o que vai acabar
dizendo o que vai acabar acontecendo, quem realmente vai ser inimigo deles. Eu não deixo definido, não, esse vai ser o inimigo, mas eu tento deixar pelo menos uma frente de NPCs já definida. Vaciluta costuma fazer o que mais ou menos? Cara, eu gosto muito de usar pegar a história dos personagens primeiro, pra ver se encaixa com a história. Se não encaixa com a história, ok, esse personagem aqui tem um grudge, ou uma treta com um reino, alguma coisa assim, ok, isso aqui dá pra adaptar pra história. Isso aqui dá pra puxar e criar um outro personagem que vai ser um antagonista direcionado. Tem um antagonismo que não vai ser pra party, e sim pra uma pessoa. Pode vir a ser utilizado, vamos dizer assim, um suzerano que é. Vamos pegar aquela situação que a gente teve na mesa de Pathfinder. A gente teve o inimigo do Jefferson, que era o samurai, aquele fodelão. Aqui era um inimigo. Isso, Rotori. Ele era um inimigo direcionado. A gente poderia se utilizar de uma forma diferente, como se ele quisesse nos ajudar a custa da gente virar as costas pro Jefferson. Isso é uma coisa que eu gosto de usar bastante. É pegar os personagens e a partir deles criar coisas adicionais para a história. Para não ficar sempre focado no enredo da história. Senão fica uma coisa muito linear. Vai lá, salva a princesa no castelo. Não. Cria um mundo. Se você sempre vai e faz a missão principal, fica meio, pra mim, isso é linear. Sim. Geralmente, pelo menos eu crio um ou dois, dependendo da campanha. Questão de antagonista. Geralmente eles vão ser antagonistas à ideia central a qual os personagens estão vinculados a princípio. Eu não costumo fazer ficha eu não faço de jeito nenhum de antagonista. É o último caso eu vou fazer ficha. Eu gosto de criar características para ele. Ele fala desse jeito, ele tem essa inspiração. O objetivo dele é esse, e por causa disso eu crio uns tópicos rapidão e eu tenho mais ou menos a ideia de como ele vai movimentar à medida que ele vai tentar alterar o mundo, o status quo do mundo. Todavia, dependendo de como a galera vai agindo, aquele cara pode perder importância, ele pode sumir. Nem como eu vou necessariamente posso criar outros, ou aquele cara vai evoluir. Enfim. Acho que a minha ideia mesmo é geralmente criar geral antagonista e nichos, antagonista para um personagem específico. Eu não crio de início, geralmente eu vou dar uma olhada no background da galera, vou pegar alguma coisa ou outra. Pelo menos de início eu não vou pegar. Salvo que de vez em quando também eu crio não o antagonista como um todo, mas o plot. Não, mas os antagonistas. Que é foda, velho. Volta e meia eu volto pro background dos jogadores. Pronto, que é Pathfinder, a primeira edição. A antagonista inicial eu tirei do background de Matheus e tirei do background de Evaldo. Matheus era um paladino contra Undeads e Evaldo era um clérigo contra Undeads. Graças a isso, a antagonista era um Undead muito legal que só fazia coisas boas. Mas que o. Hã? Além de outros, né? Mas que o grupo acabou tendo uma certa inimizade para com ele. Eu acho isso interessante, embora eu acabe indo para um outro ponto. Se tratando de antagonistas de personagens específicos, eu tento não personificar isso. Eu prefiro trabalhar um pouco mais com os conceitos. Então, se tem um personagem que ele tem um ideal, e sei lá, no background dele ele é contra algo específico, eu não vou dar forma, não vou colocar isso em um personagem, em um NPC no caso. Eu vou tentar sempre colocar alguma situação em que ele entre em choque com esse ideal dele, em vez de dar forma em um NPC. Se é um cara extremamente honrado, por exemplo, e ele vai sempre se deparar com coisas que legalmente ele não pode fazer, mas as pessoas vão morrer por isso. Isso, que ele vai acabar tendo que fazer essas escolhas, ou ele vai ir adiante com o objetivo do grupo, ou coisas do gênero, ou vai se manter com seus ideais. Eu acho que cria um choque
no personagem muito legal. Algo que eu Olha, eu já tô com um negócio aqui pra falar, porque já juntou umas 3 coisas, aí eu não sei com relação à parte que eu boto. Concordo com o que o Vasco disse, eu acho importante pegar a parte da história que os personagens disseram e montar um antagonismo baseado nisso. Tanto é que, tipo, desde que Lucas começou a usar um negocinho com relação a cada personagem vai dizer uma verdade do mundo, eu acho isso fenomenal. Eu acho isso, tipo, incrível e eu gosto de usar isso em basicamente toda a campanha que eu faço. E isso eu acho que dá um pedaço da vida, um pedaço de vida do seu mundo que todo mundo participou. Aí eu acho isso bem bacana porque você pode até aproveitar esse gancho e uma coisa que você não estava pensando, você implementa e já deixa o mundo mais interessante. Né, Luna? Outra coisa que é um sistema muito específico que eu acho que é muito bom para fazer isso e que ele já dá tipo cartas e cartas na sua mão a seguir vários tipos de antagonistas, vários tipos de problemas do mundo, é o 13ª Era. Fenomenal, o sistema é muito bom. Sim. Inclusive eu quero soltar a campanha, digo mesmo. Eu acho muito bom porque ele lhe dá 13 personagens, cada um com ligações de aliados, ligações divergentes, ligações com inimigos. Cada um tem seus problemas. É um mundo todo social construído já. Todo mundo tem suas broncas. E eu acho que isso aí já é a tag inicial para você já construir os problemas de todos os personagens e fazer a ligação deles para dar continuidade à história. São problemas que o jogo já lhe dá para você embrasar no mundo. Aí, com relação a como eu crio meus antagonistas, eu uso parte do que o Lucas disse, que eu não gosto de fazer fichas para eles, mas eu acho importante ter algumas coisas já pré-determinadas ou preparadas, pelo menos, e eu acho bom também dar personalidade. Inclusive, tem outros livros também que ajudam vocês a fazer isso, 13ª Era, D&D 5.0, D&D 4.0, Vampiro. Independente do sistema é uma bosta, você não deve jogar Vampiro, não joguem Vampiro, galera, façam bem pra vida de vocês, não joguem Vampiro. Se forem jogar Vampiro, joguem Sombras Urbanas. Se possível, leiam a história, mas não joguem, não vale a pena jogar, mas leiam a história. Novamente, não joguem Vampiro, não vale a pena. Não vale a pena, galera. Mas tem bons antagonistas, entre aspas, e tem bons pontos para você fazer ganchos. Uma coisa que eu acho muito importante com relação a antagonistas é gancho. Acho que esses dois dos personagens vão ter gancho para alguma outra coisa. Tem que ter. É sempre bom fazer isso. Eu acho que eu dei um resumo aqui base do que eu pensei. Falando em gancho, uma coisa, e também em personalidade, uma coisa muito importante quando vai se definir um antagonista é quais são os objetivos dele, o que ele quer. Isso. Não adianta nada tu falar, vou voltar pra estação do anime. Tu vai criar um personagem que ele só não gosta da PP, ou ele tem um objetivo divergente da PP. Se ele tem um objetivo divergente, tá aí, ó. Já temos um motivo pra eles não se darem bem. Agora, como é que ele vai reagir em relação a PP? Isso aí é o que cria um antagonista de qualidade. Acho que é o fundamental. Fala aí, desculpa, Armin. Se a gente pegar, tipo, eu tava há muito tempo atrás eu li o livro Os Quadrinhos Maus. Não sei se já ouviram falar. É um filho de um judeu que sobreviveu ao nazismo, ao Auschwitz, contando a história do pai, do ponto de vista do pai, todos os personagens antropomorfizados. Bem legal a história, vale a pena muito ler. Se tu para pra analisar assim, todos os personagens dentro do livro podem ser considerados antagonistas do personagem principal. Porque não lá, o personagem principal estava no meio de Auschwitz, mas eles tinham objetivos, todos eles queriam sobreviver. Os judeus no livro eram representados como ratos. Então, dentro das celas, casebres, onde os judeus ficavam aprisionados em Auschwitz, eles mesmos se roubavam. Mesmo que eles são representados da mesma forma, cada um tinha o seu objetivo que era sobreviver. Se não me engano, os nazistas eram os gatos,
eles tinham os objetivos que era torturar os judeus. Então, se tu não cria um objetivo, uma forma como cada um vai agir, nesse exemplo, os ratos tentavam de qualquer forma sobreviver, os gatos agiam com extrema violência. Tinha mais alguns, se não me engano, os porcos eram qualquer pessoa que era contra ou tentava, eram os delatores, coisas assim, agiam de forma traiçoeira. Se tu não cria a forma como o personagem vai agir, tu vai criar, não tem como tu criar uma situação dinâmica pro personagem. Tipo, ele fez porque ele quis. Acho Concordo em que. gênero, número e grau. Também. Eu acho que mais Também importante que o cara preparar a ficha, essas coisas, é você saber os objetivos do antagonista e por que, logicamente, uma vez sabendo os objetivos, ele vai ser antagonista ao cara, não voltar ao clichê, que de vez em quando é legal pra desenho, ainda gosto de alguns, do cara que é o rival, Eu também ou ser gosto. o rival. Ah, velho, Black Eu também Clover gosto. é o clichê do clichê dos Black animes, eu Clover adoro. é exatamente o exemplo que eu tava citando quando eu falei o personagem de anime com calça jeans no D&D, porque eu vi uma história que ia acontecer exatamente isso. Eu ainda vou um pouquinho além, só para complementar o que o Vaciloto diz, é que o problema é se você acaba criando personagens dessa forma, é que o que, é que você tem? Você tem um punhado de NPCs que não são nada além de personagens mal escritos, mimados, que não tem nada de mais profundo a não ser fazerem birra e serem contra tudo que o personagem ou os personagens dos jogadores fazem. Então, eles não têm individualidade, eles não podem ter uma mudança de alinhamento, eles não podem vir ajudar ou atrapalhar, acabam não sendo tão reais, eles vão ser sempre aqueles caras do contra. Se você olhar bem por um ponto, essa é a individualidade deles. Eles se É. encontram. A individualidade dele está mal escrita. O que você acha isso contra? Bom, É um negócio que me chamou a atenção agora quando a Evaldo tá falando isso, questão da mudança ou não, é que teve a mesma NPC, a Lady Ursula, acabou em algum ponto se alinhando a um membro da party, que tinha um ponto de vista igualzinho que ela queria. Que isso foi muito massa. Infelizmente não deu muito pro resto da party, mas pra esse cara em específico deu muito certo. acontece, né, meu? Errada tava a party. A Lei de Ursula tava certa. Ah, It happens. sim, e. Só pra não... A Fala Lei de aí, Ursula fala aí. era vampiro ou era necromante? O quê? A Lei de Ursula era necromante, né? Repete, de Julius? A Úrsula era necromante, né? Não, ela é uma maga. Ela é literalmente uma maga. Ela tá confundindo o personagem. Sim, Ela tá errada. e jogando pro outro ponto da mesa. E os aliados? Como é que- Tem alguma diferença? Vocês criam, não criam? E tem alguma diferença de um aliado para um antagonista na hora da criação para vocês? Normalmente esses aí são, na minha opinião, são os mais rasos quando eu vou fazer. Eu penso mais no vilão, no vilão, entre aspas, que feito o Evaldo disse, esse termo já tá meio que obsoleto. Eu penso mais no antagonista do que nos aliados. Nos aliados, normalmente eu tomo como uma extensão do poder do mestre. Eles são como se fosse a parte da minha palavra e explicação sobre aquele mundo, do meu ponto de vista, para os personagens. Na verdade, eu acho que eu devia gastar mais um tempo planejando mais aliados. Mas sei lá, é coisa minha. Eu coloco dessa forma, tá ligado? Eu tiro eles normalmente do mesmo poço. Eu acho que daqui só quem jogou Dark Sun comigo foi Lucas. Sim, E- me fodei do início ao fim, Dark Sun. Não, em Dark Sun nem tanto. O problema foi na outra. Na de Beast and Barbarian. Beast Barbarian eu não consegui uma rolagem boa. Porque, por exemplo, no Dark Sun, o elfo lá que acabou entrando em choque com vocês, eu tirei ele do mesmo poço. Então, ele não estava ali para ser um inimigo. Acabou que as ações do personagem de dia transformaram ele em inimigo, transformaram um aliado em inimigo, assim como poderiam muito bem transformar um inimigo em um aliado, que era o caso do capitão da guarda dele, que era aquele Tazgru. Era um capitão, ele cuidava lá dos bandos de guerra e
por uma ação do Dio, ele tinha uma visão boa para os personagens, por uma ação do personagem do Dio, ele acabou tendo uma visão muito negativa, que contribuiu para que a visão positiva do outro NPC se tornasse negativa. Então normalmente eu tiro do mesmo poço. Essas são as ações dos personagens que vão acabar ditando quem realmente vão ser os aliados e ou inimigos. Antes de ir pra Vaciloto, acho que Vaciloto vai ter muita coisa pra falar. O meu também, velho. Eu geralmente tendo muito a maneira como eu escrevo, é bem parecido. Semelhante à forma como eu faço com os antagonistas. Salvo que nesses também eu não gasto muito tempo. Se eu for utilizar a questão de ficha, eu vou fazer só no final mesmo. Só quando é o último momento, é agora que vai precisar. Mas eu também gosto de criar com base na algumas características, o porquê dele ser aliado, os objetivos deles, porque um aliado pode muito bem transformar-se no antagonista ou até mesmo no vilão da campanha, dependendo de alguns acontecimentos que possam vir a surgir. Mas algo que geralmente eu acabo vendo é que há muito do interesse no grupo para aquele cara ser importante ou não na campanha. Porque tem muito NPC que eu crio que, sei lá, é o seu Zé da barraca. E ele acaba ganhando importância de uma maneira que eu não faço a menor ideia do porquê a galera se importou com ele. Meu, Mas o tio da padaria NPC sempre que mais eu. brother. Rapidão, o NPC que eu crio. Não, esse cara tem esse objetivo, esse aqui. A galera ignora. Na campanha do Pathfinder eu criei um como é o nome daquela porcaria que é das crias de Cthulhu? Ilitide, né? Um Ilitide que era super nice guy, não sei o que lá, galera. Foda-se, eu vou pra cá e o cara não pode aparecer. Mas na campanha que eu tô jogando agora, que eu tô mestrando agora, eu criei um Goblin altamente genérico, mesquinho, que era um mercador. E a galera por algum motivo gostou muito dele. Beleza, o que esse cara quer, não sei o que lá. Já fui preenchendo. E eu acho que aliados, diferentemente de antagonistas, eles têm um peso maior dependendo da importância que a galera dá pra eles. Sim, aliado é uma palavra muito forte, cara. Tem que começar assim. Tipo, a gente tá querendo falar de aliado ou NPC que faz parte da história? Rapidinho. Eu posso fazer só uma complementação que eu acabei não falando. Claro. Eu também tenho essa questão de divisão. Eu não cheguei a explicar, mas eu também tenho, digamos assim, um certo preparatório de quais NPCs eu pretendo que a galera conheça do mais. Porque é como eu disse, eu dou importância a qual eu deveria. Mas ainda assim eu tenho esse pensamento de que eles têm importância para dar uma espécie de guiar, galera. E como esse bicho mesmo disse, tem hora que o NPC que você pensou que ia ser alguma coisa de útil realmente não vira nada na mão da galera. E pior, pode virar um inimigo, porque se lembra da campanha da quarta edição, a maga lá que tava gerenciando um grupo de refugiados, tinha como aliado um monge da ordem não sei o que lá também. Sim. Tanto eu quanto o Adson, quando tu começasse a narrar com ela, a gente, velho, essa mulher aqui é filha da puta, velho, vai dar merda, eu vou querer matar esse não sei o que lá, a gente não fazia ideia, o olhar comum, ela tava gerenciando uma galera de fugitivo, tava tentando organizar, não sei o que bateu, velho, a gente, pelo menos a princípio, a gente não tinha definido isso em off, nem eu, nem Adson, mas a gente viu, cara, tem algo muito errado com esse NPC aí, doido. Eu vou fazer tudo que ela falar, ao contrário eu faço. A título de exemplo também tem aquele personagem de Godless que tu fez, que era total aleatório, que brotou, apareceu,
Meu personagem puxou briga, o personagem de Eric foi pra cima, acabou matando o personagem de Eric, se tornou importante, a gente não conseguiu finalizar a mesa, mas foi uma coisa assim aleatória, era um NPC genérico que aparecia quando a gente tava no deserto. Sim, Do nada sim. ele é um cara que criou uma morte digna e tipo, like Orc 12 querendo morrer em batalha. Exato. É o bom exemplo do Orc 12 de Skyrim que quer morrer em batalha, velho. Ele é um NPC muito foda. Se eu não me engano, o Cavaleiro Negro de Skyrim, Negro não, Cavaleiro de Ébano, ele é um orc. Se eu não me engano. Não me lembro. Sério? Eu acho que é. Pra quem não sabe, o Cavaleiro de Ébano de Skyrim, ele é um personagem de nível de desafio nível 80+. Ele aparece para os jogadores, tá ligado? Pedindo um desafio, dizendo que ele tá buscando a glória maior e só pode alcançar ela se alguém derrotar ele em batalha. Ou seja, ele quer ir pra Valhalla. Eu acho que tem outro nome. Não é... Tem um nomezinho razão, lá, Valhalla os não. caras dos Compêndios. Savengar. A gente falando. Sim, Vaciloto, tu tava puxando aí a definição entre antagonistas então, e. Definição. Assim, aliado é uma palavra meio forte, porque, querendo ou não, a gente sabe que os players não vão fazer eles serem aliados como vocês já disseram muito bem. Sim, só lembrando Só que aqui com relação a personagens que podem ser neutros que se tornam inimigos. Personagens Sim. evidentemente neutros que se tornam inimigos são os High Elf de Lucas. Pode atacar, sem pena. É tudo gente boa, e ótima piada. Sério. High Elf tem que morrer. Então, a gente meio que focou muito em aliado e antagonista. Mas aí também em personagem neutro. Como você estava falando, que personagens neutros viram antagonistas. E personagens neutros também viram aliados. Só que uma coisa é, personagem aliado geralmente pode cair naquele problema de é o mestre ajudando a party. Até onde o aliado vai interferir, quanto ele pode interferir. Pra não se tornar uma merda. E às vezes o aliado tá ali meio OP. Um exemplo que eu gostei bastante de um aliado, spoiler na frente, isso aqui é um spoiler, se tu tá jogando Storm King Thunder oficial do D&D, isso é um spoiler, pula 30 segundos na frente. É o Rei Hecaton que te ajuda no final se quiser. O gigante da tempestade, foda pra caralho. Só que ele não vai te dar nada, mas ele pode ajudar em combate. E ele também não vai te dar tantas informações porque sabe. Mas ele pode ser um aliado caso tu interaja com ele. Se tu fizer merda, vai ser teu inimigo. Mas ele fica nisso. Fica sempre nisso. Ele é um bom exemplo de aliado por quê? Porque ele não fica OP, ele não fica um personagem inútil, porque ele faz parte da história, querendo ou não, ele vai te ajudar a concluir a história. E se precisar, se tu quiser convencer, ele te ajuda em combate. Mas aí, enquanto tu vai botar os aliados para ajudar em APT, enquanto vai estar ali tu interferindo nas decisões do personagem, é por isso que eu concordo muito com esse ponto. Tipo, deixo meio aberto os aliados. Se eu botar muita profundidade, eles não. Vai dizer demais, façam isso. Peraí, você usou na mesma frase aliados e PT? Calma. Lucas, já vou te dizer aí, só. Uma parada que eu acho bem interessante, Hudson, eu vou fechar a janela aqui, que eu sei que tu vai bater aqui rapidinho, é a mecânica de mentor de Vampiro à Máscara. Sim, a mecânica do mentor é bem interessante, porque quando você compra um antecedente, normalmente você tá lá com o off, tu não tem muito bem da propriedade, precisa de apoio, porém, fica implícito, na verdade fica bem explícito se você for a fundo nos livros, que se você recorre muito ao mentor, ele perde a paciência. Então é interessante usar isso. Você tem um aliado, você tem um contato, só que você acaba sendo, eita porra, vem aquele cara chato, o que é que ele quer? O que é que ele quer? Então basicamente seu aliado vai dizer, cara, Tio,
Ô tio, Na primeira ele vez que a falou bola que bate embaixo nele. da bola. Bate nele, tio, bate nele. Pô, não dá. Na primeira vez que a bola, teu parte da bola. Na segunda, tu dá de novo. Na terceira, tu fura a bola e joga na cara do guri. Pois é. Se jogar de novo, tu bate no guri com um tijolo. Dá em nada, essa ideia é primária. Tu tá guardando teu meu primário pra quê? O Lucas tá aqui pra nos defender. Eu? Eu mesmo não. Tu vai ser mal pra isso, Lucas. Eu vou trair todos vocês. Sim, Ah, mas algo que é interessante é, puxando muito esse negócio que o Evaldo falou, é não, mesmo que você tenha aliados, não fazer com que eles vivam a interferir o tempo todo. Ele não é o cara que vai salvar a party. Ele não é o cara que vai estar sempre disposto a fazer tudo que a party quer. Acho que isso vai muito também do que a gente já veio falando, que é definir mais ou menos os objetivos de cada NPC, independente se ele é antagonista ou vilão. Porque ele é aliado da galera. Porque ele quer isso, isso e isso, e ele está disposto a fazer isso aqui. O pessoal tá com a mesma ou tem algo próximo ao que ele tende como objetivo. Então ele vai continuar ajudando da maneira que ele quer, da maneira que ele pode, até a galera tenha o mesmo direcionamento. Aí vem uma pergunta, que eu tinha falado, qual é o objetivo do personagem? Tem uma pergunta muito boa pra complementar essa pergunta quando tá criando um antagonista ou um aliado. Até onde esse personagem vai pra cumprir seus objetivos? O que ele tá disposto a fazer e o que vai dizer, ok, aqui eu paro. Eu vi isso esses dias com relação ao que o Lucas estava dizendo aí, que é o famoso complexo o complexo basicamente do mestre Deus Ex Machina, que quer resolver as coisas com uma situação milagrosa. E eu vim descobrir essa porra desse termo significado realmente esses dias, o que significava esse Deus Ex Machina. Por causa das peças de teatro de Roma. É Roma? É isso. Roma. Exatamente, era esta merda aí. Eu descobri esse termo por causa de um livro que tem um exemplo muito bom, Misery, de Stephen King. Eu vi alguma coisa também quando tava lendo sobre Roma. Mas... Até aconselho pra quem quer ler um livro que meio que dá a visão do Stephen King sobre como ele escreve livros, mesmo os livros dele sendo boas histórias. Eu já vi umas 2 ou 3 entrevistas de Stephen King, velho. Eu gosto muito das entrevistas dele. É muito boas as entrevistas dele, as histórias dele. Cara, teve uma entrevista que eu tava vendo, não me lembro, ela já é antiga, que ele conversando sobre como ele cria, ele faz uma narrativa curtinha sobre um banheiro feminino no meio de uma rodoviária onde a galera simplesmente sumia, velho. Mas a maneira como ele vai contando esse pequeno caos, eu achei fantástico. Aí depois ele para, não sei o que lá. Então isso é provavelmente para um próximo livro. Aí, ele nesse livro, Misery, ele meio que conta como é o processo criativo dele. E aí, tipo, a antagonista do livro quer porque quer que ele coloque vários Deus Ex Machina no livro, porque ela é apaixonada por Deus Ex Machina. Porque ela é apaixonada por Rocketman, série horrível. Rocketman! E, porra, velho, eu acho que Deus Ex Machina, não sei se eu já fiz, doido. Eu acho que eu também... Tu já fez o Deus Ex Machina ao contrário, Lucas. Tu já fez o Deus Ex Machina ao contrário. Ao contrário, que vem um cara e mata todo mundo. Ao contrário. Não, basicamente, não necessariamente matar, mas resolver o seu problema. Vem um cara e bota todo mundo pra dormir. Ah, mas aquilo ali tu tinha que ter me dado... Tem que me dar um desconto. Era a primeira vez que eu tava mestrando, comecei a mestrar de improviso. Você não só fez isso uma vez, não? Foi quando mais que eu fiz, que todo mundo dormiu? Todo mundo dormiu, não. Não necessariamente todo mundo dormiu, mas de alguma forma a galera ficava incapacitada. Ah, não, mas incapacidade eu deixo de boa, mas eu geralmente deixo fazer teste. Eu não sei qual é o termo pra isso, é o Deus Ex Machina ao contrário. Não, mas incapacidade eu gosto, eu prefiro do que matar. Mas geralmente eu deixo vocês fazerem testes, é que geralmente os testes são difíceis. Mas todo mundo tem suas falhas no início. É. E sempre tem aquele Deus Ex Machina da intervenção divina. Inclusive é uma palavra que eu acho que um dia até quero abordar. É um jogo onde tem algo
que os jogadores acabam descobrindo depois que é uma divindade que está extremamente interessada no que eles estão fazendo, está interferindo tanto que acaba atrapalhando. Gaia, a divindade tá lá de boa, tá ligado? Vigiando a vida daqueles mortais que estão interferindo com alguma coisa. Caralho, velho. Tô entediado aqui, velho. Vamos foder, velho. Vamos foder agora. Vamos foder todo mundo agora. Esse é o plot Death Note. É, exatamente. É foda. Caralho. Não vou fazer isso. Isso. E aí, Lucas? Próximo top. Um tópico que eu tinha proposto. Que eu tinha mandado pra ti. Antagonistas inumanos. Utilizar não apenas personagens realmente como adversidades para os personagens da campanha, e sim, tipo, elementos culturais, ou até mesmo o tempo, ou por exemplo, um exemplo bem bom de se utilizar, voltando pro mouse que eu tinha estado antes, o fato do personagem principal ser judeu acabou causando todos os problemas na vida dele, ou até mesmo no Majora's Mask, o maior problema para ser resolvido é lidar Tudo bodeado, Luna. mas não é um bom exemplo. Mas enfim, utilizar não apenas os personagens, sim elementos como doenças, outras coisas como antagonistas para a campanha. No caso do próprio cenário, né? Pode ser o cenário, pode ser a cultura. A cultura. Não, tô ligado. Eu acho massa, eu tô tentando usar isso agora na campanha que eu tô mestrando. Que é um Dark Fantasy. Que ele se baseia, que é um cenário de GURPS, Brainstorm. Só que atualmente a gente não tá rodando em GURPS, a gente tá rodando em Savage Worlds. Que ele é um low magic e Dark Fantasy. A lá The Witch. A lá The Witch, a lá o pouco que eu vi de Dragon Age antes de dar rage kit e desligar o jogo tão ruim que é. Que é que a humanidade é a raça principal e todas as outras são raças à margem delas. Os elfos vivem em meio a favelas, anões raramente são vistos e coisas assim. Então há um preconceito, há uma discussão muito grande com base nessa questão, que logicamente é fácil a gente transportar isso para um mundo real. Acho que essa pegada é muito massa. Tanto que chega a dar uma estranheza que na party, a única party que eu jogo que não tem nenhum humano, só tem um que é Dryon. Ele não é um humano. Então o tempo todo a galera sendo hostilizada e Dryon tentando que contornar e suando pra galera não sair matando tudo. Acho que isso é muito interessante. Você vai? Hã? Não, pelo menos essa questão cultural eu acho muito útil de usar. Eu tô usando mais nesse cenário, nessa campanha. Mas acho que é válido. Um exemplo típico é a típica cidade élfica que nem tem no livro do Hobbit, quando a galera chega, os elfos da floresta. Eles hostilizam todo mundo porque eles são extremamente xenofóbicos. E a galera tem que dar um jeito de sobressair aí. Por exemplo, que não é bem um antagonismo, mas é a diversidade do livrinho da série de livros que eu estava lendo, o Crepúsculo, se fosse bem escrito, há uma sociedade da Sombrinha de Bronze, acho que é o nome completo, que é o fato da sociedade vitoriana não aceitar mulheres em cargos públicos, coisas assim, tem que seguir o homem. Mas a personagem principal é uma solteirona, culta, estudiosa, e ela não curte isso, como ela interage com a sociedade em relação a isso, mesmo que seja vista de forma feia. Ela é de certa forma indesejada, porque ela é inteligente demais, chato demais, whatever. E isso acaba desenvolvendo várias situações para a personagem e também os antagonistas que acabam surgindo ao longo da saga, que surgiram através do meio. Como na saga existem vampiros e lobisomens que eles têm poder e influência política, acaba sendo desenvolvidos antagonistas humanos que querem se proteger, porque os vampiros e lobisomens têm uma grande vantagem física em relação a eles.
Então o meio acaba desenvolvendo mais antagonistas culturalmente ou biologicamente nesse caso. Oi, Dona. Sim. Algo que me lembrei também é a questão até do próprio cenário impor que os personagens sejam, em tese, o próprio cenário sem inimigo, sem antagonista, fazer frente aos próprios personagens. A campanha que eu tô tentando terminar já tem um tempão, que agora a gente joga em Pathfinder, é que independentemente dos personagens que vocês vão que a galera vem criando, eles sempre vão estar em oposição a um império que tem como que tem uma base, uma fundamentação religiosa extremamente forte. Que é o Sacro Império lá, que todo mundo, ao visto das pessoas comuns, vão ser sempre consideradas como pessoas heréticas, pessoas hereges, que estão tentando destruir o status quo. E acho que isso é um. Tanto é que magia, né, bem visto, essas coisas. Acho que de cenário Pode me conta. desmutar agora, Luna saiu. Hã? Não, é que Luna tava aqui. Tá, tô ligado. O Pocão tava aqui também. Aí acho que quanto ao cenário, assim, especificamente a ambientação, acho que eu vejo mais isso como antagonistas ou aliados do pessoal. Não sei muito mais o que falar sobre. Você tem alguma coisa a adicionar, pessoal? Eu acho que é basicamente isso. Não acho que tem muito o que adicionar pra construir uma situação maior que isso, não. Cara, algo que me veio à mente agora é o próprio Dark Sun, né? Porque o maior antagonista dos jogadores é o cenário. Dark Sun, ele é cruel, culturalmente ele é cruel, climaticamente ele é cruel. A magia nele vai morrer se você usar, seja pelas pessoas que estão ao lado vendo isso, ou seja pela própria magia, que a magia vai ter um preço altíssimo. E culturalmente também, tanto é que vai ter muitas ocasiões que um Sapien, um ser pensante, vai preferir ser um escravo dentro de uma cidade do que ser um homem livre em meio ao deserto desolador e que não vai ter um dia, que ele não vai conseguir ficar um dia lá. Acho que Dark Sun é um exemplo gigantesco de o cenário é o antagonista, o próprio ambiente é o antagonista. O próprio ambiente é o que detona o personagem, né? Às vezes, realmente é bom. Cara, em Dark Sun, um exemplo que Evaldo me deu quando ele foi explicar mais ou menos o cenário pra mim, que se você tá vendo uma caravana de pessoas que vão lá, lhe capturam e lhe escravizam, o seu personagem vai entender que se fosse você no local deles, provavelmente também ia fazer isso. O poder é que reina. Outro exemplo de cenário que acaba tendo influência muito pesada e acaba se tornando um antagonista é Ravenloft. Caramba, velho, todo stream que eu vi de Ravenloft achei horrível. Porque, véi, a premissa do cenário é que ele é um plano isolado, onde porra nenhuma chega, a galera chega por uma neblina, From 66, e chega lá. Aí chega paladino, clérigo, de divindade da puta que pariu, todo mundo recebendo poder. A galera não tem aquela pressão gótica da pressão que quando o cara lê principalmente a primeira parte do Drácula. Mas aí é questão de incompetência. Pronto, quando o cara lê a segunda parte nem tanto, mas a primeira parte de Drácula de Bram Stoker, que é o cara chegando na cidade, começando a se inteirar, começando a saber como é, quem é o anfitrião dele, o terror crescendo, quando ele vai explorando o castelo. Cara, quando o cara tá lendo, é uma sensação muito agoniante e muito boa. As streams que eu vi é Divine Smite pra lá, magia de cura pra cá. Isso não faz sentido conforme a narração, conforme o método de coisa. Por isso que volta e meia vez falando, D&D 5ª edição é um bom sistema, serve pra maioria das mesas que você vai querer mestrar, mas pra Dark Sun e Ravenloft não funciona de jeito nenhum. O que eu acho interessante do Ravenloft é que ele tem uma proposta tão cruel, que até o que você colocaria como vilão
ele sofre com os efeitos do cenário. Porque todos os lords dos domínios, eles estão ali, eles têm poder, mas ao mesmo tempo eles acabam sendo torturados por isso. É como o caso do Strahd, ele vive um ciclo de encontrar uma suposta reencarnação da amada dele, e em todas essas reencarnações ele acaba perdendo essa suposta reencarnação, porém as próprias bromas, os próprios poderes que comandam esse domínio isolado ainda deixam ele ter aquele fio de esperança para mais uma vez destroçar isso, e eu acho genial. Então você tem um ser que vai acabar sendo um vilão, o antagonista, ele ainda assim sofre com o cenário. Eu acho isso fantástico. Embora eu concorde com o que o Lucas disse, que é complicado achar alguma coisa de Ravenloft por aí que preste. Tem uma coisa que é muito boa para criação de antagonistas: o sentimento de sofrimento na geração da história, mas não um sofrimento barato. O sofrimento do Strahd e o fio da esperança que ele tem para conseguir reencontrar amado. Isso é um exemplo muito bom de criar uma história decente. Tudo bem que esse luto temporal de ficar repetindo, que tem o último pra lembrar, o cara que fica empurrando a pedra sempre na mitologia grega, qual é o nome dele? O cara que fica empurrando a pedra sempre? É Sísifo. Então o mito de Sísifo é meio batido. Mas querendo ou não, é um ótimo. Esse é um exemplo muito bom de uma criação muito boa de personagem. O Strahd é um ótimo personagem. Spoiler enorme, Torre Negra é um ótimo exemplo também. Não vou entrar no mérito para não dar muitos spoilers. Porque eu só li os dois primeiros. Mas Torre Negra é genial, eu gosto muito. Só que é bem o fator Stephen King. Quanto mais ele escreve, maior é a chance dele cagar na história. Outro é o Mordred, que é um personagem que surge ao longo da história com uma premissa bem simples. Ele é para ser o filho do Rei Vermelho e do Homem Branco, e é para ser um puta antagonista. Tem um motivo muito forte para ele ser um antagonista. Ele já é de cara o antagonista. Desde o momento que foi introduzido na história esse personagem, ele é o inimigo do grupo principal da história. Só que aí, como sempre, Stephen King foi lá e cagou no pau. Volta Stephen King. Sim, considerações finais pra gente fechar, já tá ficando tarde também. Se você for criar um antagonista, não assista Black Clover. Nem personagens principais. Black Clover é muito bom, apesar de ter o clichê do clichê, é muito bom. Fuja desses clichês. Hudson? Se você quer uma animação boa pra poder criar antagonistas, assista Super Patos. É muito bom, velho, mas eu não sei se o antagonista realmente tem complexidade. Acho que era só o cara. Eu sou o vilão, o monstro da semana. Outro que é tipo meio bosta, Power Rangers, velho. Power Rangers. Ei. Eu sou vilão porque eu quero destruir o mundo. Eu quero destruir o mundo. Porque eu quero destruir o mundo. É Lucas dizendo, e internamente dizendo, mas eles têm razão, mas. Não, vocês estão todos errados aí. Cara, Power Rangers não ouse falar de divertido. energia. Mas, cara, o vilão é vilão porque quer destruir o mundo. Tá aí outro ponto. Estão errados. Estão errados. Faça aquela perguntinha. O vilão é aquele vilão que jogaria uma bomba atômica por jogar uma bomba atômica? Então não é um vilão. Bibliográfico ou cinematográfico de construção de personagens que a gente pode utilizar como referência. Qual seria? De antagonista. Senhor dos Anéis, acho que é um deles. O Tron, doido. O Tron do filme, eu acho ele muito massa. Não, o Tron do filme, ele tinha a capacidade pra ser um puta protagonista. Um antagonista foda. Ele tinha capacidade, tá ligado? Inclusive eu fui reassistir esse filme esses dias pensando, rapaz, esse filme é muito ruim assim mesmo, mas lá vai eu. Na metade do filme diante, nossa, esse filme é ruim mesmo, hein? Não, pagam um bocado de coisa, mas o Tron em si eu acho muito bom. Eu não gosto que eles dão ênfase demais na porra do Costel, da mãe dele, da galera da Marvel em si, dos heróis, mas... Se você quer, você o quer ver Tron o mesmo, Tron acho bom, massa. vá ver o da animação, ou então vá ler os quadrinhos do Tron. Quando foi criado e tudo mais, por Hank Pym. E aí você vai ter um Tron realmente um antagonista foda.
Evaldo. Quer antagonistas bons? Leia história. Leia sobre o RSS, Auschwitz, Reich, todas essas porra da Alemanha. Leia sobre Napoleão. Leia história do mundo. É ótimo para pegar antagonistas. A gente teve vários. E na boa, eu acho que bons antagonistas, assim, você vai encontrar em mitologias também. Não vai encontrar basicamente a base dele, mas vai encontrar como se fosse aquele estalo de consciência, de ideia. Mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia maia. Falando disso, é Epimeteu e Prometeu, né? Os dois irmãos que são os antagonistas dos deuses, mas são aliados da humanidade. Um material interessante para você construir bons antagonistas. O Seminarista, Rubens Fonseca. Então você vai ler uma história sob o ponto de vista de um matador frio, calculista e absurdamente eficiente. Ele constrói muito bem os motivos de ele fazer isso. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Você está vendo um patife, bandido, safado, pilantra, que é o Jean Valjean. E você tem um grande herói da justiça, que é o Inspetor Javert, que é tipo, visto como um vilão. E puxando pra Bíblia, cara. Eu ia falar, cara, tem algo errado aí. Eu só vi o filme, mas tem algo errado. O como antagonista pode ser essa situação de que para você libertar um povo, você tem que oprimir outro. É a cadeia da opressão. Se chama a lei da troca equivalente. Aprendemos isso em Fullmetal Alchemist. Exato. Voltamos para Fullmetal Alchemist. Tudo volta para troca equivalente. E, finalizando, a troca equivalente é o que importa. Façam personagens com que possam construir um mundo complexo, mas que você possa administrar. Façam aliados que possam dar informações, mas não possam atrapalhar ou ajudar demais os seus jogadores. E não se esqueçam, personagens neutros, eles podem tender a lados, dependendo das ações dos personagens ou da não ação deles. Boa. Fechou muito bem e terminamos por aqui. Então, pessoal, se você nos acompanhou até aqui, deixe seu like, deixe seu inscrever, siga-nos no Twitter, Facebook, tem Instagram? Tem Tem tudo. Instagram. Deixe seu comentário, críticas, sugestões, xingamentos, críticas ao Hudson, ao Evaldo, a mim e ao Lucas não, porque nós somos legalmente protegidos. Eu acho. Acho que sim. Lucas disse é meu advogado. Não, pode deixar a crítica, que eu leio, super entendo e foda-se. Mas o de São Salete estiver no Twitter. Exatamente. Obrigado pela sua atenção. Por incrível que uma boa tarde, uma boa noite. Nós não te amamos, mas aceitamos sua existência. Obrigado.